noticioso ao Noticioso Esporte Clube. Eu sou André Repsol, estamos aqui com um programa de futebol mineiro feito para mineiro. Você que está aqui atrás das montanhas. E hoje muita coisa aconteceu no futebol mineiro. Derrota de Atlético, derrota do Cruzeiro, o razoável empate do América. Então vamos lá falar sobre isso e muita coisa pesada hoje no programa. Hoje o programa não vai ter um minuto de paz, nem para Atlético, nem para Cruzeiro. Então vamos conversar aqui com o Luiz Henrique. André, tudo bom, Luiz? Eu queria tudo péssimo. Eu queria dizer tudo bem. Vou dizer tudo péssimo hoje. É verdade. E vamos lá, Thiago de Araújo, como é que você tá, irmão? Bom demais, né? O que aconteceu aí, né, cara? Esse desastre aí mineiro, vamos ver o que tá acontecendo. O futebol mineiro, ele tá agonizando. A verdade é essa. Tanto o Atlético quanto o Cruzeiro, nesse mês de final de agosto, início de setembro, em estado, assim, de falência total, né? A gente vai começar aqui falando do Atlético hoje pra você. O Atlético que perdeu pro fraquíssimo Botafogo. E isso que nós temos que deixar claro, um Atlético sem vontade, sem espírito de vitória. E eu vou passar aqui agora pro nosso comentarista Thiago de Araújo. O que você achou desse 2-1 Botafogo? Você falou muito bem, André, quando você falou pouquíssima vontade. Eu acho que tem sido a grande tônica do Atlético. Eu vejo uma forma um pouco diferente com relação ao elenco, a esquema tático. Eu vejo que o Atlético tem tido sim uma evolução de jogo. Quem vê os jogos do Atlético vê que é um time hoje bem mais estruturado que aquele time que estava no começo do ano. Então o Rodrigo Santana conseguiu sim dar um padrão de jogo, enfim. Mas você falou muito bem, o futebol ele não é só tática, técnica, ele precisa de vontade. É como a gente... vamos fazer uma analogia aqui ao jogo do Internacional e Cruzeiro, né? Que o Cruzeiro saiu o último agora que foi lá. Todo mundo reclamando do Cruzeiro, enfim, mas não sei se vocês perceberam a vontade que o Internacional entrou em campo. Então eu acho que se os times conseguissem, né, aliar a técnica com essa vontade, com essa raça, eu acho que isso permitiria ressaltar mais a diferença de elencos, porque na minha visão o elenco do Atlético não está atrás de muitos times do Brasil hoje. Só que o Atlético eu estou percebendo que está faltando algo a mais, está faltando emoção. A mesma coisa quando a gente vê uma entrevista do Rodrigo Santana, que é um cara calmo, é um cara muito coerente, mas às vezes até essa calma atrapalha. Às vezes o cara precisa dar uma gritada, chutar a mesa e fazer alguma coisa acontecer para que os jogos tenham um resultado positivo. Então, ontem, fazendo uma análise mais profunda do jogo, o Atlético começou jogando muito bem, estava muito melhor estruturado que o Botafogo e teve uma situação em específico que eu acho que foi a chave da derrota do Atlético. Foi a lesão do Jair. Não porque o Jair é o cara salvador da pátria, não. Só que quando saiu o Jair, ele entrou com o posterior, né, da coxa, ele teve uma lesão, entrou o Zé Wellison. E o Zé Wellison, ele entrou com muita vontade, tentando resolver, só que ele deu um passe errado, aonde não poderia dar, é o que a gente até brinca nas peladas, falou, aqui não pode perder a bola. E foi aonde ele perdeu a bola. Então gerou um contra-ataque, né, do time do Botafogo, em que gerou aí todos esses erros lá na frente. Você vê, a nossa zaga não tomava um cartão amarelo desde o início do ano, do Campeonato Brasileiro. Só ontem, Hever amarelado, o Igor Rabelo tomou um amarelo e tomou o segundo amarelo e foi expulso. Todos esses cartões em função de perdas de bola no ataque. Então, começou-se aí o desequilíbrio do time. Então, a partir daí, o Botafogo conseguiu fazer os 2 gols. O Atlético, mesmo com 1 a menos, estava sendo superior ao Botafogo e conseguiu até diminuir com o de Santo, que se nós colocarmos aí uma proporção, né, Luiz? Se a gente colocar aí custo-benefício dele, você vê, o cara entrou em 2 jogos, fez 1 gol. Então, por enquanto, até melhor que o Ricardo Oliveira na proporção. Então, a gente também deve mexer no ataque, a gente deve fazer assim, uma mudança na parte ofensiva para ver se surte resultado. Mas eu acho que a tônica foi essa. O Atlético jogou melhor e perdeu. Só que ele vem jogando bem e não tem conseguido os resultados, então tá faltando algo mais. 4-0, Luiz. 4-0, perdão. 4 partidas sem vencer. Preocupa? Preocupa sim. Preocupa não só pela ausência de vitória, mas pela falta de vontade de vencer os jogos. O Thiago foi muito bem, ele foi cirúrgico. O Cruzeiro, o Atlético, o América, e aí vamos falar do Atlético, mas vale para os 3. Precisam esses 3 times marcar lá na frente. A marcação no futebol moderno começa no ataque. O time do Atlético deixou de marcar lá na frente, no campo de ataque
dele, portanto, marcar pressão no Botafogo. O Botafogo é um time limitado, elenco por elenco. O Atlético tem mais, não estou dizendo que são dois primores, não. O futebol brasileiro é nivelado por baixo. Os jogos são pífios, são horrorosos. Você assiste um jogo hoje de Champions, é sacanagem comparar com o Campeonato Brasileiro. Mas a marcação começa lá na frente. Parece que o Atlético se esquece de que tem que marcar um time limitado como o Botafogo no campo de ataque, no campo de defesa do Botafogo, portanto. Quer dizer, fica esse futebol burocrático, lento, de confiança na dupla de zaga, e a dupla de zaga é sobrecarregada. Ontem nós vimos, colegas, amigo noticioso, uma dupla de zaga do Atlético extremamente sobrecarregada porque não havia marcação lá na frente. E aí o senhor Casares, que pode até ser poupado em grande medida de alguma crítica, porque ontem o senhor Casares pelo menos correu, o senhor Casares precisa voltar para marcar. O Hever não consegue, o Hever não é menino, o Hever não consegue jogar com dois em cima dele o tempo todo. O Rabelo, de tanto ficar levando contra-ataque, teve que ser expulso. E se não é expulso? O Jair, que repito não é o primor técnico, se lesionou de tanto correr atrás de jogador do Botafogo que fazia um 2 em cima dele. Então veja bem, o time do Atlético precisa entregar algo mais, e esse algo mais passa pela vontade. Vontade que falta, a meu ver, que faltou ontem, que falta, a meu ver, em Atlético, em América e em Cruzeiro. Eu vou ser bem sincero com vocês, que eu acho que o ponto primordial do Atlético é o seguinte: o Atlético se estruturou defensivamente. Beleza. Só que quem não faz, leva. Se você não põe a bola lá na casinha, você vai tomar gol. E o Atlético não mantém a bola lá na frente, o Atlético mantém a bola no meio de campo para trás. A posse de bola do Atlético, ela é enganosa. Ontem mesmo nós tivemos mais posse que o Botafogo o jogo inteiro. Nós chutamos mais ao gol que o Botafogo. Nós tivemos mais escanteio que o Botafogo. Mas e o gol? O gol não sai. O senhor Xará, por exemplo, não joga nada há muito tempo. O problema do Atlético, na minha visão, com o Rodrigo Santana é o seguinte: é insistir com peças que não vem dando certo. O Xará, ele tem qualidade técnica? Tem. Ele pode dar mais do que ele tá dando? Pode. Mas ele tem que pegar um banco. Se o cara não pegar um banco e ver que as coisas não estão dando certo a ele, como ele acha que está, não vai mudar nada. O senhor Ricardo Oliveira tem trocentas mil partidas e ele é titular absoluto, não sai do time. É inexplicável. Eu fico nervoso, cara. É sério mesmo, eu fico nervoso. Você sabe por que eu fico nervoso? Porque eu fico pensando o seguinte: como é que pode o cara que perde um gol debaixo do gol vários jogos seguidos, que todo jogo ele perde um gol, ele se manter com essa tranquilidade titular? Ou o Alejandro, ele tá batendo na mãe do Rodrigo Santana, porque só pode ser um negócio desse, tem que ser uma coisa descabida, porque ele nem entra. O Papagaio, ele deve estar com a perna quebrada e a gente não tá sabendo. O bico é torto. Não, é impressionante. O próprio Xará não vem contribuindo pro Atlético há muito tempo e não sai do time. Então eu acho o seguinte: ou o Rodrigo Santana muda esse ataque, que não vem funcionando, não é de hoje. Nós não estamos brigando com o Rodrigo Santana por conta do jogo do Botafogo, não. Nós estamos falando do jogo do Corinthians, nós estamos falando do jogo do Botafogo, o próprio jogo com o Laekdá aqui, porque nós massacramos o Laekdá lá, porque o Laekdá foi pra frente. E ir pra frente contra o Atlético vai ser mortal mesmo, porque o Atlético tem velocidade. Agora, é um absurdo completo o Ricardo Oliveira ser titular no Atlético. Nada no mundo me explicaria isso. Nada no mundo. Ah, porque ele é bom de elenco. Eu também sou bom aqui conversando com a turma. Mas se eu tiver ruim, se eu tiver gaguejando o programa inteiro, se eu tiver fora de sintonia aqui com o Gil, André, obrigado, mas você não tá dando conta. E é isso, é simples. De vez em quando a gente precisa de uma geladeira. A gente precisa de ficar encostadinho um tempinho pra gente poder refletir, ver o que a gente tá fazendo errado, treinar mais a acepção. Tá difícil, cara. Tá difícil. Você falou super bem, o Luiz também. O que acontece no Atlético é crônico, e o erro assim do Rodrigo Santana hoje, e também eu acho que tem um ponto também que é primordial, que eu acho que faz toda a diferença. É o delay dele, é o atraso dele em substituir. Ou seja, se você identificou que no primeiro tempo você não está tendo o resultado que você espera, cara,
Na Itatiaia falaram isso uma vez, eu achei genial. Falei assim, alguém avisa pro Rodrigo Santana que ele pode substituir no vestiário, ele pode decidir voltar no segundo tempo com outro jogador. E tá tudo bem. E não tem problema. E ele tá demorando, você vê, o de Santos ele foi colocar no meio do segundo tempo, ele tem feito as alterações tardias, né? Então o Rodrigo Santana precisa mudar um pouquinho o modus operandi dele para poder ter um resultado melhor. Eu acho que realmente esse jogo contra o Botafogo, o André falou super bem, o Atlético dominou o jogo, você via que o Atlético tinha o domínio, né, da partida com relação até ter o problema da expulsão e desequilibrou o time, não porque estava com menos um, porque às vezes isso, ele até sacou o Ricardo Oliveira, até brinquei com ele lá no pós-jogo ontem, falei assim, ó, tirar o Ricardo Oliveira hoje do time do Atlético é a mesma coisa que ficar a mesma quantidade de jogadores. O problema é que o Jair tem uma função muito importante no Atlético, e quando ele sai, você fica sem aquele jogador que tem a qualidade, você só tem ali o José Welles, que é o mais brucutu, né? Que é um cara que marca mais, que é um cara que tenta fazer os passes, mas os passes não saem com a qualidade do Jair. Então acaba que você acaba armando o contra-ataque. O pessoal que reclamava muito do Carioca antigamente no Atlético, que falava que ele tocava para trás e de lado. Mas eu vou te ser sincero, naquela posição é muito melhor ele tocar de lado e de trás do que errar um passe. Porque se ele erra um passe, ele é mortal. Se ele erra um passe, ele arma o contra-ataque do time adversário, como aconteceu ontem. Então é muito melhor você ter um jogador que tem uma certeza do passe, uma qualidade do passe, do que você ter um jogador que vai ser brigador, enfim, mas que vai errar aquele passe, que eu acho que foi o principal problema ontem no Atlético. Noticioso, você que está aqui pela primeira vez no nosso canal, se inscreva aqui. Aqui é um canal de conteúdo mineiro, muita diversidade de programas. Curta o nosso vídeo aqui, compartilhe nas suas redes sociais, Facebook, Twitter, Instagram, WhatsApp. Manda, porque é um programa de mineiro feito para mineiro. Nós estamos saindo daquele eixo Rio-São Paulo e fazendo um programa aqui das coisas de Minas, do futebol mineiro. E o mais legal disso tudo é o seguinte, como é no YouTube, você pode ver a qualquer momento, entendeu? E aqui, ó, ativa esse sininho aqui do lado, que toda vez que o noticioso mandar um vídeo novo, você vai ser informado pelo YouTube. E, Luiz, sabe o que mais me irrita nessa situação toda do Atlético? Eu vou falar com você que é o seguinte, exatamente o que nós três ponderamos aqui, a demora do Rodrigo Santana para entender que esse ataque não está funcionando. Eu entendo ele não modificar o ataque no primeiro jogo, eu entendo ele insistir mais um segundo jogo, no terceiro jogo ele já poderia até fazer uma alteração, agora nós estamos indo para o quinto jogo, quarto foi ontem, e eu duvido que o senhor Rodrigo Santana vai fazer as devidas modificações. Rodrigo Santana se ajeitou a zaga, meu amigo. Por quê? Porque você modificou a estrutura do time, só que lá na frente não tá dando certo. Ou você vem e a imprensa e deixa vazar aí, porque você não pode falar diretamente, mas deixa vazar que, infelizmente, para não tomar gol, essa é a estrutura de ataque que nós temos que ter, nós vamos ter que aguentar isso e ir pro milagre para ser campeão da Sul-Americana, para pegar um G6, ou deixa a casa desandar, porque nós não estamos aguentando mais isso, não. Não tem condição de aguentar, não tem condição de tolerar esse tipo de situação no Atlético. Existe até um ditado popular que 7 é conta de mentiroso. Será que o Rodrigo Santana está esperando o Ricardo Oliveira jogar mal 7 jogos consecutivos? Para entender que é uma mentira no ataque do Atlético? Só pode ser. Brincadeira, cara. Agora de série, né? Eu tive a impressão ontem que o Atlético começou o jogo com 10. A bola não ficava lá na frente de jeito nenhum. Agora, você tem um de Santo no banco. Você tem um intervalo para conversar com o time. Por que não substituir? Qual que é a dificuldade em substituir? Você tem o poder de substituir Rodrigo Santana. Você é um treinador jovem, você vai ficar mais cascudo, não é? Você vai ficar experiente. Agora, essa construção da experiência passa por tomada de decisão. E quem tem o poder de tomar decisão é o senhor treinador. Verdade. E ontem eu também queria fazer uma observação. Nós temos peças, a gente vai colocar no papel, por exemplo, a entrada do Giovani ontem no lugar do Xará, para mim, era óbvia, e ele não fez. Não entra. Ele colocou o de Santo, enfim, mas... Tudo bem, essa questão aí é um ponto de vista, ele pode ter os motivos dele, só que a gente também tem que lembrar, aí é aquela nossa velha questão, né?
Por que que jogadores como Luan, Otero não são nem mencionados e tal? Então, assim, a torcida fica sem entender porque nós temos muitos jogadores de qualidade ali e esses jogadores também não estão participando. Aí entra uma outra questão. Será que está acontecendo alguns problemas internos também? Será que a gente tem problemas extra-campo? Porque a gente tem um leque bom de opções e nós estamos usando só a metade dessas opções. Por que será? Será que é uma opção técnica, tática? Ou será que ainda sim tem algum problema interno lá, André? A notícia que eu tenho é que o salário não caiu, não. O salário do que cai sexta não caiu. Alguns dias já atrás. Eu vou falar com vocês com muita sinceridade o problema que está acontecendo no Atlético. Falta o Rodrigo, eu acho que a culpa é do Rodrigo Santana. Falta o Rodrigo Santana coragem. Ele tem o apoio da torcida atleticana. Então ele pode sim fazer as substituições e chegar lá no pós-jogo, se der errado, falar: olha, eu entendi que isso era o melhor pro time. Agora, o que eu não consigo entender, ele entender que o melhor pro time é ficar com o Ricardo Oliveira, que não faz gol há vários jogos. A gente colocou aqui o Ricardo Oliveira como destaque na sexta-feira, era rezando para ver se ele metia gol. Era tipo uma homenagem a ele. Porque a gente falou: vamos pôr ele aqui como o destaque da partida para ver se ele destaca. Joga a classificação pra gente aí, por gentileza, Gil. Olha a classificação do campeonato. O Atlético, quando a gente começou o programa, gente, estava em quarto, com 24 pontos. O Atlético fez 3 pontos nessa brincadeira toda e hoje já é o 8º colocado. 8º, gente. E olha pra você ver, uma vitória, o Atlético vai apenas ao G6. Ou seja, o Atlético, a gente tava discutindo algum tempo atrás, que uma vitória do Atlético é pro Atlético em segundo. Perdeu uma excelente oportunidade. O Atlético já esteve a 31, o Flamengo tava com 31, o Atlético a 27. A distância cada vez está maior. E isso fatalmente por culpa da inoperância do ataque. Olha para você ver, o Bahia já passou o Atlético, que vem fazendo um bom campeonato, Bahia, por sinal. O Internacional já passou o Atlético. O São Paulo, que é um time que vai e volta toda hora, já está com 31 pontos. Ou seja, é uma ineficiência total do setor atleticano. E ó, eu vou deixar uma coisa muito bem clara. Se o Rodrigo Santana não mudar esse ataque, ele vai perder o apoio da torcida atleticana. Vou fazer uma pergunta aqui para vocês, para o amigo noticioso. O Rodrigo Santana tem o apoio da diretoria? Tem. Apoio, com certeza ele tem. O que me estarrece é o medo dele modificar no vestiário. Então é o que o Thiago falou. Rodrigo Santana, recado para você. A regra do futebol o permite substituir a qualquer tempo 3 vezes. A qualquer tempo, com 1 minuto de jogo a 90 minutos de jogo. Você pode substituir, viu? Alguém deve ter te informado errado. Eu sei que de vez em quando a gente esquece as coisas. Nós vamos falar um pouquinho do Cruzeiro, dessa derrota assombrosa no Independência. 4-1 pro Grêmio, um chocolate. Não teve caixa pra mais porque o Grêmio parou de correr. E assim, preocupante a situação do Cruzeiro. Nós temos notícias de salário atrasado de julho, nem vou entrar pro salário de agosto, direito de imagem desde março, devendo prêmios de Copa do Brasil do ano passado e de Campeonato Mineiro. E detalhe, assustador, diz que não tem dinheiro até o final do ano. Tá sabendo disso tudo, Luiz? Então, esperávamos um jogo de romper os cascos. Foi um jogo de romper o coco. Romper o coco da torcida cruzeirense. Vamos dividir o nosso comentário em 2 momentos. Infelizmente, o Cruzeiro é mais notícia fora de campo do que dentro de campo. Mas vamos falar do jogo. Eu não vi o Cruzeiro entrar em campo. A equipe do Cruzeiro, com sangue no olho, com vontade de vencer o Grêmio, eu não vi. Eu vi um treinador disposto a vencer, que colocou um time para cima do Grêmio, que concluiu após a partida, né, que esse esquema tático para cima não condiz com os jogadores que ele tem hoje, que concluiu ter em mãos um grupo pressionado, é verdade, por resultado, um grupo que não recebe salário em dia e um grupo rachado. O Cruzeiro hoje tem um grupo rachado. E aí eu vou falar de lideranças como Thiago Neves, Fred e Edilson. Tem minado o trabalho do recém-chegado Rogério Ceni. O Cruzeiro ontem, em grande medida por parte de suas lideranças, deixou de estar em campo,
um futebol burocrático. O Grêmio envolveu o Cruzeiro o tempo inteiro. O Tardelli fez um gol de letra. Como é que se toma um gol de letra do Tardelli dentro do Independência? Ô Cruzeiro, pelo amor de Deus, não dá para aceitar isso não. Tomar um gol do Tardelli de letra. Deixar o Cebolinha acabar com o jogo. O Alisson foi eficiente em toda jogada que fez aberta pelo lado do campo. O Jean-Pierre deu um nó no meio-campo do Cruzeiro. Deu um nó no Henrique. Então não dá para aguentar. O lateral Edilson, péssimo, horroroso. Tchau, Edilson, pega seu boné e vai embora. O senhor Thiago Neves não fez nada e está conversando fiado. Eu vou falar daqui a pouquinho mais do senhor Thiago Neves. Ô Fred, esse golzinho de pênalti que você fez não ajudou em nada, porque o senhor fez o golzinho de pênalti, mas na hora do senhor, que diz ser cruzeirense, ir para frente da câmera e defender o Cruzeiro, o senhor não foi. O senhor se omitiu. Depois do jogo, nós tivemos a hombridade de ouvir declarações do Fábio, e só não tomamos mais porque o Fábio salvou no final. Nós tivemos o Henrique não foi um primor técnico. Muita gente critica o Henrique. Tecnicamente ele não está bem. Mas temos que reconhecer uma coisa. O Henrique saiu chorando, xingando, pé da vida, com a falta de atitude do time do Cruzeiro. Não dá para questionar o caráter do Henrique. Isso não dá para fazer não. O Kaká, o menino de 19 anos, saiu chutando tudo que via pela frente porque não estava acreditando que medalhões como o senhor Fred, como o senhor Thiago Neves, como o senhor Edilson, não corriam em campo. Ele olhava para o lado esquerdo e via um Dodô perdido na marcação. Ele olhava para o Léo, que tentava dar segurança, mas ele, Kaká, falando com o Léo, calma, não entra de primeira. O Kaká, gente, tem 19 anos. Você via um Rogério Ceni pedindo o time do Cruzeiro para segurar a bola, para tocar a bola, isso quando estava 2-1. Por quê? O Grêmio já tinha entendido que podia partir para cima do Cruzeiro. Então, toca a bola, joga com calma, envolve o Grêmio. E não foi isso que a gente viu. Agora, por que não foi isso que a gente viu? Porque o Cruzeiro tem sido a crônica de uma tragédia anunciada, conforme o título do programa. Me permitam alongar um pouquinho mais. Senhor presidente, ontem o senhor viu a entrevista coletiva, e ouviu a entrevista coletiva do Rogério Ceni. O senhor tinha que estar lá do lado, o senhor não foi. Se o senhor não tem a hombridade de estar do lado do seu treinador, o senhor tinha que ter mandado o doutor Marcelo de Gian até outro dia, empresário de futebol, que não está à altura do cargo. Nem o senhor está à altura do cargo, nem o Itair Machado está à altura do cargo. Então, o recado do Rogério Ceni foi dado. Ou se faz uma reformulação, e aí é geral, o que ele quis dizer? Ou colocamos os medalhões no banco, ou não dá para sair dessa situação. Nós temos um presidente omisso. Nós temos um diretor de futebol omisso, questionável, um elenco que se desfez, e só ganhamos Copa do Brasil ano passado porque herdamos da administração do Dr. Gilvan. E eu não estou defendendo o Dr. Gilvan, não. Um time, só esse ano nós perdemos Raniel, titular no São Paulo. Abrimos mão um tempo atrás do Alisson, titular no Grêmio. Murilo. Quer dizer, vamos pensar mais aqui. Barcos, tá fazendo falta, porque o ataque não faz gol. Para manter Sassá, para manter Fred. Ué, peraí, quantos jogadores? Nós contamos vários aqui, de bate-pronto. Então, temos uma diretoria omissa, temos salário atrasado, temos direito de imagem atrasado. O Cruzeiro, administrativamente, é uma bagunça. Para lembrar, né, o termo da moda aí, é uma balbúrdia. A administração do Cruzeiro é uma balbúrdia total. Uma terra de ninguém. E o Rogério Ceni foi pontual. Ou se faz a reforma ou não vamos a lugar nenhum. O Cruzeiro precisa reformular a casa administrativamente. Essa administração é tão omissa, tão incompetente, que consegue ter como inimigo um dos maiores cruzeirenses que existem, que é quem punha dinheiro no Cruzeiro, que é o Pedrinho do Supermercado BH. Hoje o Pedrinho tem ação contra o Cruzeiro.
E é cruzeirense fanático. Vai arrumar dinheiro aonde, presidente? Você vai arrumar dinheiro aonde? Oi, Thaís, você vai arrumar dinheiro aonde? No Ipatinga? Ô Marcelo Vigian, acorda. E vou dizer, se o Thiago Neves, se o Rogério Ceni for embora, o barco afunda. É complicada essa situação do Cruzeiro, viu? Que você acha? Ontem eu assisti a coletiva toda do Ceni. Eu acho que na questão do Cruzeiro, você olhando assim de fora, tem muita coisa interna que precisa ser resolvida e tem coisa interna que, pela entrevista do Rogério Ceni, você vê que tem muita coisa errada internamente. A começar pelos jogadores, principalmente eu falo aqui de Fred e Thiago Neves. O que esses caras fazem nas câmeras, eu acho que todo mundo que mexe com grupo, com coletivo, sabe que é totalmente contra qualquer princípio de coletividade. Quer dizer, um momento desse, ao invés do cara ficar calado ou sair em prol do grupo ou defender, eles parecem que colocam mais fogo ainda na... Parece que é até intencional. Por isso que no último programa... Não, é intencional. Por isso que no último programa eu chamei de molecagem profissional. Molecagem profissional. É incitando algum tipo de situação para ter um outro tipo de fim, né? Enfim, é só você analisar, é muito claro isso. Comportamentos como Fábio, que é um exemplo de profissional, a gente tem que falar isso, e pega o Thiago Neves e o Fred, porque para fazer selfiezinha, para ficar lá no Stories, o rei do Stories, enchendo o saco de todo mundo, eles são excelentes. Agora, a hora que precisa ir para a internet ou ir para frente das câmeras para defender o grupo, você vê que são moleques. Thiago, me permita aqui, André, mais um comentário. Não são só eles, não. Você tem jogadores no Cruzeiro que não falam nada, mas porque são o cúmulo da omissão. O Pedro Rocha, olha o seu salário, olha o que você entrega dentro de campo, Pedro Rocha. Ô David, você é horroroso, você não serve pro time do Cruzeiro, David. Volta pro Vitória, vai pra onde você quiser. Não dá pra você jogar no time do Cruzeiro. Não tem condições de você jogar no time do Cruzeiro. Ô Sassá, pelo amor de Deus, Sassá, você também não é jogador pra time do Cruzeiro. Então vocês estão caladinhos. Ok, muito obrigado, mantenham-se calados, mas entreguem aquilo para que vocês são pagos. Futebol, nós não vemos a entrega por parte de vocês de futebol. Eu acho que eu estou pedindo muito. Eu acho que eu tenho que pedir para vocês, o mínimo é correr. Vontade vocês têm que ter. Vocês jogam no Cruzeiro, vocês não jogam no time da escola, vocês jogam no Cruzeiro. Ô Luiz, e tem um detalhe importante, eu não sei se é coincidência, ou a partir do momento que o Itair Machado foi autorizado a voltar ao cargo, né, de vice de futebol, você vê também que muitas pessoas ficaram insatisfeitas, mesmo porque é muito fácil de você fazer essa análise. No começo da sua narrativa, você comentou sobre os salários atrasados e prêmios atrasados. E o Itair Machado, sabidamente, ganhou o prêmio da Copa do Brasil dobrado e antecipado. E os jogadores, tem jogador que não recebeu até hoje. Então isso causa também uma série de problemas internos que eu acho que são problemas esses são refletidos dentro de campo. E até no discurso do Rogério Ceni, pelo que eu entendi do Rogério Ceni, ele falou o seguinte: olha, do jeito que tá, da forma que tá, eu não consigo resolver. Não está na minha alçada. Porque nenhum treinador com 4 jogos pede para sair porque não está dando conta do futebol. O problema não tem sido o futebol. Não. O problema tem sido problemas externos, né? Que podem levar a uma derrocada do Cruzeiro. Eu vou te falar que se continuar ladeira abaixo, o risco do Cruzeiro ter um desastre esse ano até em rebaixamento é muito grande. Porque esse problema tem que ser resolvido. Eu vou falar com você... noticioso, em tentar fazer em 3 minutos o resumo que é o nome do título do nosso programa, né? O desastre anunciado. Olha pra você ver, o Cruzeiro ano passado estava ferrado se não ganhasse a Copa do Brasil. Foi lá e ganhou. Ganhando a Copa do Brasil, entrou um dinheiro absurdo no caixa, no qual o Cruzeiro conseguiu pagar os empréstimos e os salários todos atrasados que já iam beirar 3 meses. Pagando isso, começou-se um ano redondo. O Cruzeiro recebe a primeira parcela do dinheiro da TV, consegue pagar mais empréstimos adiantado, e manter né, André? Adiantado. E aí você consegue pagar os empréstimos, consegue pagar salário de jogador. Chegou e não foi aonde... Os salários do Cruzeiro, gente, o Cruzeiro tem a terceira folha mais cara do Brasil.
O problema é que o Cruzeiro não tem a terceira renda do Brasil. Então o que acontece? E nem o terceiro futebol do Brasil. Não, lógico, está em 16º. Né? Então, 16º futebol então o que acontece? Continuando o meu raciocínio. Você não pagando nada disso, você começa a entrar numa engenharia de empréstimo, de dever, deve fornecedor, deve time, deve copeiro. Mas a diretoria está paga. O alta cúpula do Cruzeiro em dia. Por que a alta cúpula está em dia? Porque alguém tem que manter essa turma no cargo. Com festa. Gente, eu tenho um escritório ali no Barro Preto, eu escuto direto festa no Cruzeiro. Festa bancada por essa diretoria para conselheiro. Para poder se manter no cargo, essa é a verdade. E todo mundo sabe disso e ninguém fala nada. A imprensa aí, oficial, não fala nada. O André. E isso é o desastre. E o pior disso tudo, torcedor cruzeirense noticioso, é o seguinte: o Cruzeiro agora pegou uma turma aí que está, desculpa o termo, rebolando para o Cruzeiro. Não tá nem aí. O cara igual o Thiago Neves e Fred, que vão a público reclamar de treinador, o que esses caras estão pensando? Onde que eles estão? Sabe? Chegou-se ao ponto do Rogério Ceni, no seu 4º jogo, chegar à imprensa, olha para você ver o naipe da situação. Rogério Ceni, que é um cara sempre centrado, sempre muito bem elogiado como jogador de futebol e como treinador também, apesar por baixo a gente não conhece, né? A gente não tem essa intimidade, mas chegou ao ponto do cara virar e falar: se vocês não me apoiarem, eu vou entregar essa porcaria aqui. O Thiago Neves, o que ele fez depois do jogo do Inter é inadmissível. E tudo isso dito porque os amigos não jogaram. Os amigos não jogaram. Gente, a situação ela é periclitante. Porque o Cruzeiro já vai agora. Parte do salário de julho em atraso. Esse mês não está pago agosto. Direito de imagem não está sendo pago no Cruzeiro. Não foi pago premiação da Copa do Brasil, só parte. E mineiro nenhum. Ou seja, o que é também combinado não é cumprido. Então, assim, há uma situação no Cruzeiro que ela gira. Ela começa aqui, o problema começa a estar girando, já chega aqui de novo e gira mais uma vez. Ou seja, é uma roda sem fim. Ou o Cruzeiro e o Rogério Ceni, diretoria, colocam Thiago Neves, Fred, essa cúpulazinha do mal no lugar deles, de cala a boca, não vai falar mais nada disso, você tá falando com a imprensa, é apoio total, é a instituição aqui que você tem que respeitar. Ô, meu amigo, a Série B tá aqui, cheirando o cangote do Cruzeiro. André, eu queria fazer 2 comentários. O primeiro é que parece que os conselheiros do Cruzeiro vivem num mundo paralelo, um mundo de Alice, um mundo das festas dessa diretoria. Porque não é possível os conselheiros do Cruzeiro, o Zezé Perrella até já disse isso, não se mobilizarem para confrontar essa diretoria, que na minha visão é a pior diretoria da história do Cruzeiro. É a pior diretoria da história do Cruzeiro. É uma diretoria omissa, é uma diretoria que pensa em si, apesar da instituição. O problema para essa diretoria é que a instituição existe. Essa diretoria não respeita a tradição, não respeita o tamanho do Cruzeiro. Então esse é o primeiro ponto. O segundo ponto, André, se me permite, tem a ver com essa situação de jogadores. Ontem, conversando com colegas de arquibancada, o que pudemos perceber é que existe todo um desejo pela renovação do Cruzeiro, e essa renovação passa pela base. Para entregar o futebol que esses medalhões entregam, o Maurício entrega mais, o Everton entrega mais. E muito mais barato. E muito mais barato. Então, quer dizer, a solução para o Cruzeiro passa pelo afastamento de alguns medalhões, pela reciclagem, o Rogério Ceni falou isso, de alguns medalhões do ponto de vista físico, uma intertemporada no meio do campeonato, e pela valorização da prata da casa. Agora, a torcida está com você, Rogério Ceni. A torcida já entendeu a necessidade da renovação. Se essa diretoria não quer bancar a renovação, vai ter que se haver com a torcida, porque essa diretoria é a pior da história do Cruzeiro. E vou falar uma coisa com vocês, como é que o futebol é engraçado. O Cruzeiro tá tendo, vamos supor, uma auditoria interna para averiguar as contas do Cruzeiro, né? E quem que elege a chapa que vai averiguar as contas de quem está sendo investigado? A própria oposição. Ou seja, você está colocando o desonesto para vigiar o desonesto.
Ou seja, você tem uma situação totalmente atípica. E, gente, pegando os times mineiros, tirando o América, que o América ele diminuiu de tamanho, mas ele não é essa bagunça que é Atlético e Cruzeiro, não é. Lá tem gente que gosta muito mais do América em si. Que nem precisam, né? Que nem precisam. São gente muito rica e que gosta do América, que ajuda o América que quer. O Atlético e Cruzeiro, essa turma que tá lá, é uma turma péssima. Péssima. Por quê? Porque eles atendem interesses próprios. Não tem interesse no time. Exemplo, por que até hoje Atlético e Cruzeiro, com a contribuição gigantesca de valores de sócios, até hoje o sócio não vota? Eu não tô falando do cara que contribui com R$50 que só ajuda o time, não. Eu tô falando do Galo na Veia Black, do Cruzeiro 5 estrelas, os caras que gastam tufos de dinheiro com o time e não tem direito a opinar, porque essa turma que tá lá não deixa. E você sabe por que não deixa? Pra se manterem no poder. Porque se tivesse interesse real na instituição, deixavam votar, a gente quer abrir mais os clubes a partir de agora. O Galo na Veia Black e o Cruzeiro 5 estrelas Ultra vai gastar aqui R$3.500 por mês, mas vai ter direito a voto nas eleições, participar de conselho deliberativo, mas não tem interesse. Enquanto isso eu pego que é o Mário Henrique Caixa, um grande atleticano sim, mas ele vai lá e vira conselheiro do Atlético, e Thiago, gente que gosta do Atlético, Luiz que adora o Cruzeiro, apaixonado com o Cruzeiro, não tem direito a opinar em nada, só a gastar o seu dinheiro, e é isso aí e pronto. Gente, agora a internet chegou. Turma que tá aí comandando o futebol, isso vai acabar. Cada vez mais as pessoas estão tomando conta das redes sociais e vocês não vão conseguir mais fazer o que querem com as instituições mineiras. Chega dessa babaquice de fazerem da maneira que querem. Isso vai acabar. Me permite só fazer um último comentário acerca disso. O torcedor é passional, verdade, mas ele é racional também. O torcedor mineiro está entendendo que não adianta colocar dinheiro em determinadas instituições e administrações. Não é que ele não goste do seu time. Não é isso, não. Longe disso. Ele não gosta, longe disso. Ele não confia no dinheiro dele lá, mas dinheiro dele naquela instituição. Dinheiro de torcedor não é capim, não. Repara uma coisa. Qual é o balanço da evolução do sócio-torcedor do Cruzeiro? Você só mantém sócio-torcedor, e aí eu estou dizendo para uma administração que sempre fala assim, o Cruzeiro é empresa, o Cruzeiro é administrado como empresa, então você só mantém fidelidade, mantém o dinheiro dentro da instituição se você entregar um produto de qualidade. Se você não entrega produto de qualidade, o torcedor não põe dinheiro. Repito, não é que ele não ame, não goste da sua instituição, do seu time, do seu clube. É que dinheiro, vocês falaram muito bem, não é capim. Dinheiro, para ser colocado em algum lugar, precisa, como o Thiago falou, de confiança para se colocar esse dinheiro. Então, para que eu vou ser sócio se eu não tenho dinheiro a voto? Você quer arrecadar o meu dinheiro e me chamar de paspalhão? Acabando com essa delonga que a gente teve que fazer aqui hoje, Atlético e Cruzeiro, porque mereceram tudo isso, né? Falar um pouquinho do América. O América conseguiu um bom resultado fora de casa, um resultado bem regular, empatou com o Botafogo de São Paulo, subiu uma posição na tabela. Joga pra gente, Gil, por gentileza. Olha lá, o América era o 13º, passou ao 12º lugar com a derrota aí, né, do Londrina. Foi muito bom resultado pro América. Foi melhor de menos. Porque o Botafogo de São Paulo é adversário direto, então não deixou distanciar, né? O resultado foi bom, mas o jogo foi do nível de solteiro contra casados. É a crônica do América, né? O América vinha melhorando muito, fazendo vários resultados em casa, mas a verdade é que... O América esqueceu como é que joga bola. Exatamente, o América vinha muito bem. Agora, torcer pra vitória do América, né? Porque o América vencendo esse jogo vai a 29 pontos, chega até o 10º lugar. E não tá longe, gente. Olha ali, ó. Lembra que eu falava com vocês, da onde que a posição do quarto colocado era 31 pontos? Olha só, o quarto colocado só tem 34. A evolução de quem tá lá em cima tá curta. Então o América está pronto para poder pegar isso aí. Gente, América... Acredita que dá, América. Acredita, América. Vai dar. Sacou? E é isso aí, noticioso. Programa longo. Hoje nós batemos pesado. Foi um programa mais longo mesmo, porque a coisa tá feia. O Atlético era 4º, já tá em 8º. O Cruzeiro não vence há vários jogos. O extracampo do Cruzeiro tá terrível. A coisa tá desandando totalmente. E a preocupação que nós temos aqui do Noticioso Esporte Clube é o seguinte: Atlético e Cruzeiro mal, futebol mineiro vai mal. Então,
Vamos deixar aqui o meu muito obrigado a você, noticioso, por ter nos acompanhado até agora. Curta o nosso canal, compartilhe os nossos vídeos em suas redes sociais, ative o sininho de notificação e você que não é inscrito, se inscreva. O canal Noticioso é um canal de conteúdo mineiro, feito para você que está aqui escondido com a gente aqui atrás das montanhas, beleza? Valeu, Thiagão, muito obrigado André. aí. Obrigado, Luiz. Obrigado aí, Luiz. Obrigado, André. Gil, nosso forte abraço. Eu quero encerrar esse programa hoje em silêncio. Olá, você está assistindo o canal Noticioso. Se inscreva no nosso canal. Clique nesse botão logo abaixo do vídeo. Aproveite também e clique no sininho ao lado para ser notificado assim que publicarmos novos vídeos. Dessa maneira, você sempre saberá dos novos lançamentos do nosso canal. Toda semana, novos vídeos falando, entre outras coisas, sobre cultura, música, cidadania, saúde, finanças, mobilidade e muito mais. Não se esqueça, se inscreva no nosso canal. Grande abraço!